não faz muito tempo, a, ele começa no verso 11, né? É, ele começa a ensinar Sankhya Yoga no verso 11. E nós já estamos no verso 19. E no verso 19, ele diz assim: Yainam vetihantaram yaschainam manyate hatam ubhautau na vijanito nayam hanti nahanyate. É ignorante aquele que considera a diva como sendo quem mata ou quem é morto, pois o eu nem aniquila, nem é aniquilado por ninguém. Pranam Anantaji. Então, esse é um verso muito interessante também, né? Aí o Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, no comentário dele, ele, ele expande a ideia do verso, repetindo a voz de Krishna. Ele fala assim: diz Krishna. Parece que eu falei para Krishna, assim, Krishna, diz aí, diga lá, né? Mas na verdade, assim, diz Krishna: ó meu amigo Arjuna, já que você é Atma, não pode ser nem o objeto, perdão, já que você é Atma, ser nem o sujeito, nem o objeto do ato de matar. A fim de explicar isso, Shri Bhagavan fala este shloka iniciado com os termos Ya e Nam. Aí abre aspas para a fala de Krishna. Só os ignorantes pensam que a Divatma mata. Por exemplo, Arjuna mata Bhishma. Ou é morta. Arjuna é morto por Bhishma. Portanto, ó Saka, amigo, você não tem motivo para temer ser vítima da infâmia só pelo fato de os ignorantes o acusarem de ter matado seus superiores. Argumento forte, né? Quer dizer, então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está expandindo o argumento que Krishna apresenta no próprio verso. Mas agora vamos ver como que Srila Narayana Maharaj comenta a respeito do mesmo verso. Ele diz: Shri Krishna ensina o seguinte a Arjuna: como você é Atma, não pode ser nem o sujeito, nem o objeto do verbo matar, né? Eu mato, sujeito eu. Eu mato alguém, objeto alguém. Nesse contexto, conforme ele deixa bem claro, Arjuna não é o sujeito, o assassino de heróis como o guerreiro Bhishma do grupo adversário, tampouco o objeto da matança alheia. Por outro lado, para os ignorantes, que identificam o eu como sendo o corpo, somente o corpo denso é o sujeito e o objeto da matança. Krishna conclui: logo, tomando plena consciência desta verdade, abandone sua identificação com o corpo denso e integre-se à natureza do eu. Para o meu prazer, renda-se a mim, cumprindo sua obrigação sem nada temer. Não se permita manter-se ignorante disso. E aí, Gurudeva também inclui um verso da Katha Upanishad, que confirma o mesmo conceito que Krishna está compartilhando com Arjuna nesse verso. Hanta Chain Manate Hatam, Hatas Chain Manate Hatam, Ubal Tal Na Vijanito Nayam Hanti Nahanyate. Se por identificar o eu como sendo corpo, alguém acha que pode matar seu semelhante, e se, vendo o próprio corpo sendo morto, outrem conclui que o podem matar, ambos são ignorantes, pois o Atma nem mata, nem é morto. Aí depois ele tem esse verso famosíssimo, né? Na verdade, todos esses versos do verso 11º ao verso... Lembra agora? Verso 30, não. Dehi Nityam, peraí. 31, 32, 36,
Não vai até mais, né, agora? Até o verso 40. Aqui, ó. Confirma para mim, Goro. Verso 40. Agora eu tô confuso aqui, mas enfim. Quem sabe o Goro a qualquer momento responde, porque o que eu me lembro é que vai chegar um momento em que a Juna vai falar alguma coisa. Mas já estamos no verso 49 e a Juna não falou nada? Mas vamos lá, vamos ver o Shloka 20. Ele volta a falar só no capítulo 3, Prabhu. Ah, tá. Perfeito. Então, o Krishna vai até o fim do capítulo 2, falando sobre Sankhya Yoga, né? E todos os desdobramentos que Sankhya Yoga representa, né? Sim. Tá. Aí Agora que vamos. verso, desculpa, para Tá no nós. verso 20, Anuradha Ji. Tá. Pranams Darcy, Pranams Diego. Na jayate mriyate vakada ching, nayam bhutva bhavita vanabhuyaha, ajo nitya shashvato yampurano, na hanyate hanyamani, sharire. A diva não nasce nem morre. Então, tampouco a afeta a repetição de crescimento e declínio do corpo. Então, a diva, ela não é afetada de forma alguma por essas circunstâncias todas. Inata e eterna. A diva existe para sempre. Apesar de primordial, preserva sua jovialidade. Então, a diva, primordial no sentido de que você pode dizer que a diva existe desde sempre. Então, ela é bem veinha, né? Mas ela sempre preserva a sua jovialidade. A alma não morre quando da destruição do corpo. Agora vamos ver os comentários dos nossos Gurudevas. Para estabelecer a eternidade da diva, Shri Bhagavan fala esse shloka iniciado com as palavras Najayate Mriyate, demonstrando não ter havido jamais um momento em que ela, a diva, tivesse nascido ou morrido. Segundo provam as palavras Nayam Bhuta Bhavita, a Divatma não nasceu nem morreu no passado, tampouco nascerá ou morrerá no futuro. Ao usar o termo Ajaha, a Shri Bhagavan explica ainda como a Divatma permanece inata no passado, no presente e no futuro. Então, desse modo, ele esclarece que a diva também existiu no passado. A palavra Shashvataha indica algo que existe para sempre, não sendo destruído nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Logo, a Divatma é eterna. Então, Shri Gurudeva está explorando um tema até o limite, né? Ele está falando da eternidade da diva. E ele está demonstrando para a gente que se a diva é eterna, da mesma forma que Krishna sempre existiu, ela sempre existiu. Perdão, que Krishna sempre existe, ela sempre existe, porque ela é parte integrante de Krishna. É quando a gente fala de Bhagavad Tattva, a verdade existencial a respeito de Krishna. Em Bhagavad Tattva, a gente pode dizer que todos os outros tattvas estão incluídos, né? Jiva Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, né? Então, a palavra Shashvataha indica algo que existe para sempre. Não, acho que eu já li isso, né? Não sendo destruído nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Logo, a Divatma é eterna. Se mesmo assim alguém exprime a dúvida segundo a qual, uma vez que existe há tanto tempo, a alma seria sobrepujada pela velhice, Shri Bhagavan responde: não, não é verdade, pois ela é pura Naha. Apesar de ser primordial, é sempre viçosa e isenta das 6 classes de transformação: nascimento, nasce, cresce, é,
Deixa eu ver se ele vai relacionar essas 6 classes de transformação. Primeiro o nascimento, depois o crescimento, o amadurecimento, a velhice, morte. Faltou um. Doença. Doença. Adoece e morre. Adoece. Sim. É. Tá. Adoece e morre. Tá. 6 transformações, né? Se mesmo assim alguém exprime a dúvida segundo a qual, uma vez que existe há tanto tempo a alma, seria sobrepujada pela velhice, Sri Bhagavan responde, não, não é verdade. Estou lendo de novo. Pois ela é Purana. Apesar de ser primordial, é sempre viçosa e isenta das 6 classes de transformação, inclusive o nascimento e a morte. Nessas transformações, as 2 pontas. Nasceu, na outra ponta morreu. Para quem levanta a questão, mas a alma não morrerá, mesmo que no sentido figurado com a morte do corpo? Shri Krishna responde, não, a alma não tem vínculo algum com o corpo. Interessante a pergunta, né? Mas a alma não morrerá, mesmo que no sentido figurado? Mas Krishna fala, não, a alma não tem vínculo algum com o corpo. Srila Gurudeva cita o exemplo do coco verde e do coco maduro. Quando o coco está verde, se você abre o coco bem verde, praticamente não tem aquele, como é que é, caldo? Não, não é caldo que fala, o líquido Água que de coco. não tem água de coco, praticamente não tem. Mas quando o coco amadurece, aí o que acontece? Aí você tem a camada externa, que é bem dura, a camada interna, que é a polpa, e a própria água. Então, Srila Gurudeva compara essa situação do coco à alma que está dentro de um corpo físico. Camada externa é o que nós vemos, né? O corpo físico, os sentidos. A camada intermediária é o corpo sutil, que na verdade é o veículo da diva e que leva a diva de vida após vida para outros corpos densos. Então vamos ver agora o que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz. Este shloka comprova a natureza eterna da alma. Simples assim. Eterna e sempre existente como ela vive além do nascimento e da morte. Ei, Luciano, pranamas. Não é destruída quando o corpo é destruído. Em consequência disso, aqui vai ter aqui, as 6 classes de transformação. A diva é isenta das 6 classes de transformação: nascimento, tempo de vida, crescimento, procriação, degeneração e morte. Nascimento, tempo de vida, crescimento, procriação, degeneração e morte. A Katha Upanishad indica uma conclusão semelhante. Na jayate miyate vabi na jayate miyate vavi paschin nayam kutaschin na vibhuva kaschit ajo nitya shashvato yam purano nahanyate hanyamanye sharire. Esse shloka que está entre colchetes, cujo significado é o mesmo que o do shloka que a gente acaba de ler, da Gita, 2.20, contém uma palavra especial, que é Vipashchit, que significa aquele que conhece o eu. A Brihad Aranyaka Upanishad também confirma tal conclusão. Savaesha Mahan Aja Atmajaro Maromrito Bayaha. O Atma é inquestionavelmente grandioso, inato, imorredouro, isento da velhice, imortal e destemido. Viva o Atma! Viva Né? nós. Viva nós, é nós na fita. Então a gente tem essa oportunidade de se divertir falando o que eu e a Nurada brincamos agora, porque nós estamos entre Vaishnavas. Porque se nós não estamos entre Vaishnavas, é difícil as pessoas em geral entenderem que, na verdade, a identidade delas é eterna, né? Elas como se diz, elas elaborarem isso internamente. Então, por isso que Krishna está falando todos esses versos aqui para Arjuna.
Veda vinashinam nityam yainam ajam avyayam katam sapurusha partha kam gatayati hantikam. Ó Partha, como pode alguém, sabendo que a alma é eternamente inata, imutável e indestrutível, matar alguém ou fazer com que alguém seja morto? Né? Você está no meio de uma batalha sangrenta, Mahabharata, só morre o quê? O corpo. Se Krishna responde a Arjuna, ó Partha, após adquirir esse conhecimento, você não será condenado por ter pecado, mesmo depois de ter travado a batalha. Tampouco serei eu incriminado por tê-lo inspirado a lutar. Então, Krishna está falando uma frase, tá fazendo uma afirmação instigante, né? Porque se você mata alguém fora do contexto, vamos dizer assim, das chamadas Forças Armadas, quando há a ocorrência de uma guerra, então isso é crime, né? Isso é crime e quem faz isso vai pagar, como é que é? Não sei o que na prisão, vai pagar uma pena, né? Pena. Vai cumprir uma pena na prisão. Agora, vamos entender por que Krishna está falando isso para Arjuna. Para transmitir essa ideia a Arjuna, Bhagavan fala esse shloka iniciado com Veda Vinashinam. Neste caso, Nityam é um advérbio, ou seja, eternamente, né? Seria um advérbio. O uso dos vocábulos Avinashi, indestrutível, e Aja, inata, Aja, já quer dizer, é o verbo nascer, né? A raiz do verbo nascer. E Avyayam, imutável, refuta o conceito pelo qual algum ato de destruição tem poder para diminuir ligeiramente o Atman. Shri Bhagavan diz, uma vez munido de tal conhecimento, como pode você achar que alguém como eu poderia induzir alguém a matar outrem? Da mesma maneira, como pode um indivíduo como você matar alguém ou fazer com que alguém seja morto? Então, Krishna está dando um nó na cabeça de Arjuna. Na minha ele já deu há muito tempo, mas ele está dando... Desde que eu comecei a conhecer Krishna, Gita, às vezes ele está falando de algo muito, muito esotérico, né? Ele está dizendo, após adquirir esse conhecimento, você não será condenado por ter pecado. Mesmo depois de ter travado a batalha, tampouco serei eu incriminado por tê-lo inspirado a lutar. Então, essa frase que ele está falando reverbera lá no último capítulo, no capítulo 18º, quando ele diz Sarva Dharman Parityaja Mamikam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papibhyo Aham Tvam Sarva Papibhyo. Todos os seus pecados, Aham Tvam Sarva Papibhyo Moksha Shami Masuchaha. Krishna está falando assim, Arjuna, fica tranquilo, participa da guerra que você não vai incorrer em pecado. Por quê? Krishna diz, porque eu vou eximir você do que seria de outra maneira pecado, né? Então, para a gente entender, para a gente entender essa filosofia, Sankhya Yoga, né? A gente precisa dedicar tempo e energia às palavras de Krishna. Agora ele vai falar, Basanti Jirnani Yata Vihaya Navani Grinati Naroparani Tata Sharirani Vihaya Jirnanyanyanya Samyati Navani Dehi. Da mesma maneira como alguém se desfaz de suas roupas velhas e adquire outras novas, a Divatma abandona os corpos velhos e aceita outros novos. Aí tem um pequeno comentário aqui de Srila Vishnu Thakur. Shri Krishna diz a Arjuna, há algum mal em desfazer-se de roupas velhas para aceitar outras novas? Se você diz que, lutando contra Bhishma, você e eu seremos o caso de a alma chamada Bhishma abandonar o corpo? Minha resposta é: Bhishma abandonará o corpo velho e inútil simplesmente para aceitar outro novo? Como podemos você e eu ser responsabilizados por isso? Então Ele aqui está querendo temos... dizer que
que, de qualquer modo, Bhishma, como é uma alma condicionada àquele corpo, aquele corpo vai morrer de qualquer jeito, seja na batalha, é isso? Ou É, seja, assim, uma primeira consideração é a que você está fazendo, né? Sim, qualquer que seja a situação, por exemplo, se você nasce numa família é, de bem, né? E você cresce seguindo as leis, tendo um comportamento moral ideal, né? O seu corpo ele vai deixar de existir da mesma forma que o corpo de um criminoso, de um ladrão e assim por diante, né? uhum, Ninguém escapa, né? É assim, tanto é que o próprio Krishna, ah, ele quando vem, olha, quando ele realiza, como é que se chama? Naimittika Lila. O que que se chama Naimittika Lila nesse caso? Quando Krishna surge no planeta Terra, deste universo, ou surge no planeta Terra de outro universo, isso chama Naimittika Lila. É Naimittika porque é circunstancial. Krishna vai passar 120 anos, né, se eu não me engano, e durante esses 120 anos ele fica tantos anos direto em Vrindavan, depois ele vai com uma expansão dele para Mathura, do Arca, é o quadrigário de Arjuna, né? Mas ele mesmo, quando termina a guerra, mais um pouquinho à frente, não muito depois, ele se despede dos seus familiares em Dwarka e ele vai para a floresta, no norte da Índia. Não me lembro o nome da floresta agora. E, e ele, para deixar como último ensinamento, é, ele deixa para os materialistas, segundo consta no 11º canto do Bhagavatam, um caçador dá uma flechada e atinge o pé de Krishna. E aí, Krishna usa esse subterfúgio da história do caçador para partir desse mundo. E aí, assim, e Krishna ele é tão perfeito que ele deixa aquele corpo, ele manifesta um outro corpo para demonstrar para quem quer que seja que nesse mundo a temporariedade é um fato permanente, né? Tem aquela frase que se diz se tem, se tem alguma coisa nesse mundo que nunca muda, é o fato de que tudo muda, né? Tá tudo se transformando. A vida no mundo físico é a transformação. Transformação. Nasceu, cresceu, envelheceu, morreu. Todas as formas de vida, né? E o próprio Krishna dá esse exemplo, porque aqui ele está realizando Naimittika Lila, né? Ele não está. Claro que Naimittika Lila, do ponto de vista de um Vaishnava puro, uma Vaishnavi pura, é Nitya Lila, né? Claro. Mas do ponto de vista da lição que ele está ensinando, é Naimittika Lila, porque ele vem aqui e depois ele vai para outro planeta Terra, em outro universo, e assim ele continua, né? Por misericórdia, né? Por compaixão, ele faz isso, né? Aí depois ele diz, é, aqui, ó, ele continua batendo na mesma tecla. Nainam Chindanti Shastrani Nainam Dahati Pavakaha Nachainam Kledayantiapo Na Shoshayati Marutaha. Jamais poderá alguém perfurar a Divatma com alguma arma, queimá-la com o fogo, molhá-la com a água ou secá-la com o vento, né? Então aqui ele está falando ele está falando sobre o fogo, a água, o ar, e a perfuração teria relação com a terra, né? Terra, água, fogo. Como é que é? É terra, fogo, água, ar e éter, né? Os 5 elementos densos. Aí o comentário de Srila Vishnu Chakravarti Thakur: ó Arjuna, as armas usadas por você em batalha não têm como causar alguma dor
ou sofrimento à alma. A fim de explicar esse assunto, Shri Bhagavan fala o presente shloka iniciado com Nainam. Neste contexto, Shastrani quer dizer espadas, ou quaisquer armas feitas de terra. Pavaka, arma de fogo. Apaha, arma de água. E Maruta, arma de ar. A gente sabe que nessa época, os guerreiros eles adquiriam muitos poderes místicos, adorando os devas, eram favorecidos pelos devas, né? O próprio Arjuna consegue armas de Indra e de outros, acho que o deus do vento também vai dar uma arma para ele, não me lembro, mas ele recebe várias armas místicas, né? Ah, e aí a gente vê aqui que, nesse comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele está revelando como que o guerreiro pode se valer dos 5 elementos, né? Terra, fogo, água, ar e ar. Aqui ele não mencionou o éter, para participar de uma batalha. Ó, Arjuna, mesmo que você faça uso de todas essas armas, elas não causarão dor alguma à alma. Então, qual é a causa da dor? Que quando você dá um chute numa pedra, está caminhando na rua distraído, dá um chute numa pedra, você sente dor, né? Então aqui Krishna está deixando claro que a causa da dor, ela vive na casinha da mente. A mente é que faz com que a diva, que está numa condição de, como se diz, de inércia, né? Srila Gurudev falava que a diva, como é que fala? A Bada Diva, a alma condicionada, ela está como se vivendo um estado de coma, né? A gente já aprendeu, assim, estudando, ouvindo, que quando alguém entra em coma, assim, muitos médicos dizem que essa pessoa já é considerada morta, né? Mas o corpo continua vivo por causa do batimento cardíaco, do funcionamento. Outros órgãos podem parar de funcionar, mas o coração continua batendo, né? Então, quem já teve oportunidade de estar com alguém em coma, eu já tive essa oportunidade, né? E eu descobri que essa pessoa, ela estava, segundo muitos médicos, ela já era considerada morta. Ela estava observando tudo o que estava acontecendo, mas os sentidos dela não permitiam que ela se comunicasse mais. E essa pessoa, por exemplo, ela vertia lágrimas, né? Quando eu falava com essa pessoa, certas coisas, essa pessoa vertia lágrimas, né? Então, eu aproveitei para cantar Hare Krishna para essa pessoa. Falei para essa pessoa, você me desculpa, talvez você não saiba o que eu vou fazer, mas eu vou cantar uma Mahamantra Hare Krishna para ajudar você, e você, depois que você sair do coma, você vai sair do seu corpo físico, né? Então, assim, inclusive, essa nos Estados Unidos, vários devotos de Krishna, eles fazem esse tipo de atividade, eles vão para hospitais com pacientes terminais, eles vão para sanatórios, né? Como tem no Rio de Janeiro, como é que é aquele lugar ali na Urca, Praia Vermelha, lugar onde ficam os doentes mentais, esqueci o nome, mas eles vão em lugar, Pinel, onde vão para o Pinel, nos Estados Unidos, né? Vão para lugares onde ficam pessoas doentes mentais. Eu, quando estava morando lá na Índia com os devotos, uma vez eu fui com eles num, num desses hospitais psiquiátricos, né? Aí a gente entrou assim, aí os enfermeiros abriram uma porta toda cheia de cadeados, a gente entrou pro outro lado,
Aí estavam lá vários doentes psiquiátricos, pacientes psiquiátricos. Alguns conseguiam falar, outros estavam catatônicos. Você via várias manifestações de doenças psiquiátricas, né? E, e aí as enfermeiras ficavam olhando assim para a gente à distância. Aí a gente explicou para as enfermeiras, olha, a gente vai dar atenção para essas pessoas. E uma das partes desse processo de dar atenção para essas pessoas, a gente vai cantar um mantra para alegrar o coração dessas pessoas, né? Então, alguém foi lá e explicou para as enfermeiras, e falando, tudo bem. E a gente levou para a Chada também, né? A gente levou os dois alimentos para a diva, que é Mahaprasada e Mahamantra. E aí a gente cantou o Mahamantra. Aí eles sentaram em círculos, aí eu ficava observando assim, e alguns deles ficavam com os olhos com outra expressão, né? Antes deles cantarem o Mahamanta, os olhos deles demonstravam o efeito daquela medicação pesada que eles recebem, aquelas injeções pesadas para eles ficarem em estado meio catatônico, né? Mas aí quando a gente ficou cantando Hare Krishna com eles, alguns que tinham, vamos dizer, graus de doença psiquiátrica mais suave, cantaram junto, né? E tinha uma moça que era uma moça muito jovem e assim estava sempre rindo para a gente. Quando a gente foi saindo desse ambiente, ela agarrou na gente, assim, ela queria ir com a gente, Tadinha. tadinha, né? Aí ela falou assim, por favor, me levem, que eles maltratam a gente, né? Eles dão umas injeções que deixam a gente dopado aqui. Aí eu pensei assim, eu olhei para a devota que cuidava do grupo, né? Eu olhei para ela assim com a cara assim, será que não dá para levar? Não. Ela falou assim, não pense isso, nem não vibre isso, nem pensamento, senão esse pessoal aqui desse hospital psiquiátrico vai mandar isso para a polícia. Mas você vê assim, né? O que se pode fazer, como os nossos Gurudevas, né? O próprio Mahaprabhu, né? Os dois alimentos, Mahaprasada e Mahamantra. Aí o próximo verso é Achejo Yam Adahyo. Eu terminei de ler o comentário anterior, Anuradha? Ah, terminou. Terminei, tá. Achejo Yam Adahyo Yam Aklejo Shosha Eva Cha Nitya Sarva Gatastanur Achalo Yam Sanatanaha Avyakto Yam Atinto Yam Avikaryo Yam Uchate Tasmadevam Viditvainam Nanu Shochitum Arhasi. Não se pode queimar ou secar a Divatma indivisível e insolúvel. Ela é eterna, onipresente, permanente, imóvel e sempre existente. É também imanifesta e inconcebível. E isenta como é das 6 classes, de transformação, tais como o nascimento e a morte, é imutável. Após ter entendido a alma dessa maneira, não convém você lamentar-se por ela. Este shloka, aí também é uma coisa que eu sempre acho interessante compartilhar com vocês, que eu aprendi, não sei se foi na Índia ou algum devoto que esteve na Índia, não me lembro, que eles têm um hábito, né, toda vez que perdem algum ente querido, ou um Vaishnava, uma Vaishnavi falece, logicamente existe toda essa carga emocional que pula no coração da gente, né? Como a gente recentemente perdeu a companhia de uma santa Vaishnavi, uma Didi, e claro que todo mundo ficou muito triste, muitos verteram lágrimas, né? Já estavam vertendo lágrimas porque sabiam que não iam poder ter mais a companhia dessa Vaishnavi, não iam poder mais ouvir as palestras lindas e tão doces que ela dava e assim por diante. Mas aí existe como se diz, orientação que reza o seguinte, você, por causa do seu envolvimento afetivo com quem quer que seja, seu irmão, sua irmã espiritual, um familiar, você vai sentir a dor, né? Aí, nesse caso, você pode falar a dor da separação, né? Porque você está sendo separado ou separada daquela pessoa naquele corpo.
Mas aí a orientação muito importante é que você chora tudo que você puder até quando terminar a cerimônia fúnebre, mas depois não chora mais. Procura eliminar esse sofrimento da falta que essa pessoa está fazendo para você. Porque se você é, ah, legal, a Ananta tá falando, a Ananta Prabhu está falando como que Srila Bhan Maharaj foi numa escola cantar Mahamanta com as crianças. Muito lindo, né? Que segundo a sabedoria védica, se você continua alimentando o sofrimento depois da partida daquele determinado indivíduo, esse indivíduo que está agora no seu corpo sutil, ele vai ter mais dificuldade de continuar a trajetória dele, né? Em vez dele fazer assim, ó, vamos dizer que ele é meu pai, ele está aqui. Aí tem o falecimento e a cerimônia fúnebre. Se eu fico lamentando pela perda dele, ele continua aqui, no seu corpo sutil. Mas né, se eu paro de sofrer e oro para que ele continue a vida dele, que ele nasça como em outro corpo humano, que ele seja saudável, inteligente, etc. Aí o que que acontece? Ele faz assim, jum, e ele segue. Onde que a gente estava mesmo? É, ah, aqui. Este shloka descreve, é o verso 25, né? Este shloka descreve o Atma como indivisível, assim por diante. A repetição, neste caso, indica a eternidade da Divatma, eliminando as dúvidas de quantos estejam incertos a respeito de sua natureza. Se alguém diz 3 ou 4 vezes que existe Dharma, religião em Kali Yuga, tal repetição enfatiza o fato de haver, sem dúvida, Dharma em Kali Yuga. De forma análoga, as qualidades da Divatma são repetidas para se confirmar a eternidade de sua natureza. Conforme indica a expressão Sarvagataha, onipresente, neste contexto, devido às suas próprias ações, a diva transmigra por todas as espécies de divas de vida, tais como os devas, os seres humanos, os mamíferos e as aves, né? Aqui na introdução, vai ser difícil encontrar agora, mas Srila Gurudeva, ele, peraí, ele faz um esclarecimento sobre como que você se certifica de que determinado texto sagrado é autêntico. Peraí, acho que está na introdução. Mas agora não vou achar. Então, todo o texto sagrado, na composição dele, vai ter alguns elementos. Na composição mesmo, no texto. O texto vai ter alguns elementos. Então, um dos elementos é a repetição do fato, né? Como a gente pode ver, a gente se acostuma a ouvir os sadhus, né? E eles, toda vez que eles dão Harikata, eles repetem muitos fatos que a gente já ouviu 500 mil vezes, né? Como um processo que a gente pode dizer que é um processo didático, né? Para ajudar. Pena que eu vou tentar achar depois, que é bem legal o que ele fala sobre. Isso é bem esclarecedor. Mas depois eu vou tentar achar depois. Então, os termos stano, fixa, e achala, imóvel, repetem-se para consolidar um conceito nítido quanto à natureza estável da Divatma, né? Que parecem praticamente sinônimos, né? Stano, fixa, e achala, imóvel. Ela é conhecida como avyaktaha, imperceptível, por ser sutilíssima. Ela se chama atintya, inconcebível, impossível de ser entendida pelo raciocínio mundano, pois, enquanto consciência,
permeia o corpo inteiro. Ela é avikaryaha, imutável, por ser livre das 6 classes de transformação, tais como nascimento e assim por diante. Então, muito interessante esse conceito de atintya, né? Pelo qual a diva, que, que, que com certeza ela é tsat chit, né? Ela é consciente, a consciência da diva permeia o corpo inteiro. Então, os nossos mestres explicam que até a percepção dos sentidos é possível por causa da presença da consciência, porque a consciência da diva permeia desde a ponta da unha até a ponta do cabelo, até a ponta do dedão do pé, todas as partes do corpo. E por isso nós temos as sensações, né? Porque quando a diva, na hora da morte, parte do corpo físico levada pelo corpo sutil, aí aquele corpo não tem mais nenhuma funcionalidade, né? Aí, Krishna continua. A gente começou às 7h30, foi? Foi. 7h30, né? É. Atha chainam nitya jatam nityam vamanyasya mritam tathapi tvam mahabaho nainam shochitum ahasi. Se contudo você acha que a alma sempre nasce e morre, mesmo assim, não há motivo para se lamentar, ó guerreiro poderoso. Então esse é um argumento muito, muito, muito simpático, né? Porque se a alma sempre nasce e morre, se ela morrer hoje, amanhã ela vai nascer de novo. E se ela nascer amanhã, depois de amanhã ela vai morrer de novo. Então, na verdade, não há perda, né? Há uma continuidade do samsara. Shri Bhagavan diz: Ó Arjuna, até aqui tudo o que lhe expliquei foi com base no Shastra, mas agora vou ajudá-lo a compreender esse assunto do ponto de vista prático. Né? Krishna é muito prático. Por favor, ouça-me com bastante atenção. Se, em sua opinião, o nascimento do corpo é eterno, ou seja, o eu volta sempre a nascer em algum outro corpo, e se você acha que com a morte do corpo a alma também morre, mesmo assim, ó poderoso guerreiro Arjuna, como kshatriya valente que você é, seu dever é lutar. Quanto ao swadharma de cada um, ou o dever de cada um, diz o Srimad Bhagavatam, Kshatriyanam ayam dharmaha Prajapati vinirmitaha tapi vrataram anyad yena goratarastataha. Aqui, olha só que interessante. De acordo com os princípios religiosos dos kshatriyas. Então, você tem o kshatriya Dharma Shastra. Então, segundo esses princípios religiosos para os kshatriyas, os quais foram criados pelo Senhor Brahma, né? Então, assim, detalhe importante, essa classe social, né, que funciona na sociedade para proteger a sociedade, ela é uma manifestação do Senhor Brahmaji. É da onde que ela se manifesta no corpo de Brahma, dos braços de Brahma, né? Da mesma forma que os Shuddhas se manifestam das pernas de Brahma. Então, está descrito no Srimad Bhagavatam, né? Então, de acordo com os princípios religiosos dos kshatriyas, os quais foram criados pelo Senhor Brahma, um irmão pode matar até o próprio irmão. São 2 kshatriyas. É por isso que o kshatriya dharma é considerado tão assustador. É assustador, né? Imagina o irmão que mata o próprio irmão. Lembrei da história de Caim e Abel, né, da Bíblia. Não é? Da Bíblia, né? Agora tem Saratra Vashini Prakash Kavriti, Srila Gurudeva. Bhagavan Shri Krishna para de tentar fazer Arjuna entender as coisas da perspectiva do Shastra. Então, a partir desse verso, Krishna está usando simplesmente a lógica, né? E para ajudá-lo a compreender o assunto do ponto de vista do bom senso,
diz-lhe o seguinte: se no seu entender a alma é eterna, conforme explicam os Shrutis e demais Shastras, não há motivo para se lamentar. No entanto, mesmo do ponto de vista prático, também não há por que você se lamuriar. Essa é a frase de Krishna. Agora, Gurudeva complementa dizendo qual é a opinião dos ateístas que são liderados por Charvaka Muni, né? Na opinião de ateístas como Charvaka, a alma, sendo tão temporária como o corpo denso, deixa de existir após a morte. Além disso, segundo a filosofia de certa seita de budistas, o Gurudeva está sendo muito educadinho, né? Está falando certa seita de budistas. Se alguém acha que a alma vive nascendo e morrendo, mesmo assim, não há razão para se lastimar por ela. Vai voltar a nascer, vai voltar a morrer, vai voltar a nascer, dá fazer até uma musiquinha, né? Vai voltar a nascer, vai voltar a morrer. E aí ele continua, Krishna, Jatasya Hridruva Mrityur Dhruvam, não, Jatasya Hridruva Mrityur Dhruvam Janma Mritasya Cha, Tasmad Apariharierte Natvam Shochitum Ahasi. Para quem nasce, a morte é certa, e para quem morre, o nascimento é certo. Logo, não tem cabimento você se lamentar pelo que é inevitável. Comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur. A morte é certa para quem sente exaurir-se o seu prarabdha karma, somatório dos resultados das ações realizadas em vidas anteriores, mas vivenciado no corpo atual. Após a morte, é inevitável ele nascer de novo para ter como experimentar os frutos das ações realizadas em seu corpo anterior? Não é possível escapar da inevitabilidade do nascimento e da morte. Então, Gurudeva Srila Vijnana Chakravarti Thakur fala do Prarabdha Karma, né? Que toda diva que está no ciclo de samsara, ela tem essas duas experiências. Uma chama-se Prarabdha Karma e outra chama-se Aprarabdha Karma. Prarabdha Karma, segundo o Gurudeva dizia, é o nosso próprio corpo. O meu Prarabdha Karma é o corpo. As orelhas que eu tenho, os olhos que eu tenho, o nariz com as narinas, a boca, né, o tipo de cabeça, a altura do corpo, tudo isso faz parte do meu Prarabdha Karma, que é o quê? É o somatório de todas as reações de karmas de minhas vidas anteriores, de ações que eu realizei em vidas anteriores. Ações Papa Karma, ações pecaminosas, Punya Karma, ações piedosas. E ao passo que o Aprarabdha Karma é o tanto de reações piedosas e pecaminosas que muitos seres humanos não vão colher numa vida. Eles vão ter que voltar a nascer em outra vida para colher essas ações. Então, né, a lei do karma, né? Krishna, qual é o capítulo, Murari, que ele fala que essa história do karma é tão complicada que é comparável a uma figueira de bengala de cabeça para baixo, né? Que os galhos, em vez de estarem para cima, estão para baixo, e a raiz dessa figueira de bengala gigantesca está para cima, né? E que Krishna diz na Gita que é impossível você fazer um relatório do Prarabdha Karma, do Aprarabdha Karma e tantas outras experiências que ficam acumuladas ao longo de vidas e vidas e vidas para cada uma das divas que está no mundo físico. São enredamentos complexos, mas... São enredamentos complexos. A palavra enredamento assim, é interessante porque enredamento assim, você fica realmente difícil. Entrelaçamento, verdade. Após a morte, é inevitável ele nascer de novo, ele, o indivíduo, né? Nascer de novo para ter como experimentar os frutos das ações realizadas em seu corpo anterior. Ah, não, isso eu já li, perdão. Mas, enfim, não é possível escapar da inevitabilidade do nascimento da morte.
Aqui, agora o Krishna vai falar um verso muito simpático, que é Avyaktadini Bhutani Vyakta Madhyani Bharata Avyakta Nidanani Eva Tatraka Paridevana. E está falando de Avyakta e Vyakta. Avyakta é o que não está manifesto e Vyakta é o que está manifesto. Então, primeiro, Avyakta Adini, que a Adini, a princípio, os seres vivos são imanifestos, imperceptíveis. E depois Vyakta, manifestos e perceptíveis, na fase intermediária. Então, vamos ver o verso. Arjuna, todos os seres são imanifestos antes de nascerem, ficam manifestos na fase intermediária, após nascerem, e depois que morrem, tornam-se imanifestos outra vez. Logo, e poderia ser motivo de lamentação, né? Krishna está dando argumentos fortes, né? Os seres, a gente pode entender, inclusive quando Krishna fala assim, que ele explica que para você ter uma experiência, você precisa estar na sua dimensão manifesta, né? Porque se você está em manifesto, isso significa que você está vivendo, você continua diva, que existe eternamente, mas está dentro de um corpo sutil, né? Então, deste modo, tendo dissipado a lamentação quanto à alma, com o shloka, ele já está no 28, e no shloka 20, Krishna dissipa a lamentação de Arjuna quanto à alma no shloka 20, que é Najayate Mriyate Vakadati. E quanto ao corpo, com o shloka Jatasya Hridruva Mrityu. Então, Krishna fala da alma e fala do corpo. Agora, Bhagavan elimina a causa de lamentação, tanto para Divatma quanto para o corpo, falando esse shloka iniciado com o vocábulo Avyaktaha. Antes de nascerem, devas, seres humanos, mamíferos, aves e assim por diante, permanecem imanifestos. Nessa mesma ocasião, os corpos sutil e denso, olha só, também existem em seu estado causal, sob a forma de matéria, como terra, por exemplo, só que se encontram em uma fase imanifesta. Difícil essa frase, né? Que quando eles permanecem, antes de nascerem, eles permanecem imanifestos. Mesmo nessa ocasião em que eles estão imanifestos, os corpos sutil e denso também existem em seu estado causal sob a forma de matéria, como terra, por exemplo, só que se encontram em uma fase imanifesta. É uma fase meio que dá um nó na cabeça, né? Manifestam-se no período intermediário e, após morrerem, tornam-se imanifestos outra vez. Aqui ele vai expandir essa ideia. No período da dissolução e devastação do universo, que se chama Mahapralaya, a Divatma também permanece sob sua forma sutil em virtude da existência de seu karma e matra. Matra é a tendência a aceitar os objetos dos sentidos. Portanto, todas as divas permanecem imanifestas a princípio e outra vez tornam-se imanifestas ao final. Ficam manifestas apenas durante o período intermediário. Segundo também afirmam os Shrutis, Sthira Chara Jataya Shiyur Ajayoto Nimitta Yujaha. Todas as divas móveis e imóveis manifestam-se devido ao seu karma. Sendo assim, por que chorar de pesar? Aí Gurudeva cita, Shri Vishnu Chakravarti Thakur cita, Nada Muni. Yan manya se dhruvam lokam adhruvam va nachobayam. Sarvata nahi shochaste snehadanyatra mohajat. Quer você considere o ser humano uma divatma eterna, quer um corpo temporário, ou mesmo que aceite a indescritível verdade segundo a qual ele é tanto eterno quanto temporário, de qualquer maneira, você não precisa lamentar.
Não há outro motivo para a lamúria, senão o afeto ocasionado pela ilusão. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente pode continuar, porque eu li o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, do verso 28. Jai Shri Radhe, boa noite, pranam para vocês. Radhe Radhe, Obrigado aí Prabhu. pela Boa noite, Prabhu. oportunidade. Radhe Radhe, Radhe pranam. Radhe.